Um milagre na aflição. A grande decisão. 2 Reis, capítulo 7, versículos do 1 ao 20. Em tempos de desespero, quando todas as portas parecem fechadas e a esperança está à beira do colapso, histórias de milagres emergem para nos lembrar que o impossível pode se tornar realidade. Hoje, adentramos no intrigante relato do segundo livro de Reis, no capítulo 7, nos versículos do 1 ao 20, onde um cenário de cerco, fome e desolação se transforma em um testemunho de fé e providência divina. Este relato épico nos ensina lições atemporais sobre a importância da confiança, da coragem e da ação, revelando como, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança pode brilhar intensamente. Vamos explorar juntos esse emocionante episódio que desafia as probabilidades e nos convida a acreditar em milagres. O capítulo 7 de 2 Reis diz: Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada, por um siclo, à porta de Samaria. Porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e, tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então, disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos, e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então, os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: Agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então, um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros, e o anunciaram ao rei. Então, saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim, se vendia um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada, por um siclo, segundo a palavra do Senhor.
dera o rei a porta da guarda ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei dessera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha, por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta, e ele morreu. No coração da cidade de Samaria, o cerco sírio causava estragos inimagináveis. A fome e a desolação reinavam, e as vidas do povo estavam penduradas por um fio. Mas, em meio a essa desesperança, 4 leprosos estavam prestes a desempenhar um papel crucial na história da cidade. No versículo 3, esses leprosos enfrentaram um momento de decisão. Sentindo a agonia da fome e o peso da incerteza, eles se perguntaram: por que ficaríamos aqui sentados até morrermos? Se dissermos: vamos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, portanto, render-nos ao acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Essa passagem ressalta a coragem daqueles leprosos em face da adversidade. Eles compreenderam que a inércia era uma sentença de morte certa. A decisão de se renderem aos sírios, embora arriscada, abriu a porta para algo extraordinário. Quando chegaram ao acampamento inimigo, encontraram-no aparentemente abandonado, repleto de provisões, prata e ouro. No versículo 8, lemos que entraram em uma tenda, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas, e foram escondê-los. Eles haviam encontrado um tesouro inesperado que não apenas salvou suas vidas, mas também ofereceu esperança à cidade faminta. Essa história nos lembra que a coragem de agir, mesmo diante das circunstâncias mais sombrias, podem levar a resultados miraculosos. Os leprosos nos ensinam que, às vezes é necessário arriscar, tomar decisões ousadas, e se mover em direção ao desconhecido para experimentar a intervenção divina. Em nossa própria vida, podemos encontrar inspiração para enfrentar desafios aparentemente insuperáveis, sabendo que, quando agimos com fé e coragem, o impossível pode se tornar possível. A história desses leprosos nos convida a questionar nossa disposição para sair de nossa zona de conforto, enfrentar nossos medos e buscar soluções, mesmo quando as probabilidades parecem contrárias. A história dos leprosos em 2 Reis é um lembrete poderoso de que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, a ação corajosa e a fé podem abrir caminhos para milagres inesperados. Eles escolheram se mover em direção ao desconhecido, e como resultado, encontraram um tesouro que não apenas transformou suas vidas, mas também trouxe esperança a uma cidade inteira. Isso nos desafia a reconsiderar nossas próprias vidas, e a enfrentar nossos medos, e a agir com coragem diante dos desafios que enfrentamos. Hoje, enquanto contemplamos a história dos leprosos de Samaria, somos convidados a olhar para as áreas de nossas vidas, onde a inércia e o medo nos mantiveram prisioneiros. Podemos encontrar inspiração em sua coragem e determinação. Eles nos lembram que, quando tomamos medidas ousadas em busca de soluções, estamos dando um passo em direção a algo maior, algo que transcende nossas limitações humanas. Portanto, a pergunta que fica é: o que você está adiando por medo ou hesitação? Que desafio, sonho ou objetivo ousado você precisa enfrentar? Hoje é o dia para agir, para seguir o exemplo dos leprosos de Samaria, e se mover em direção ao desconhecido. Lembre-se de que, como eles, você pode encontrar um tesouro de oportunidades, crescimento e milagres que o aguardam, além de sua zona de conforto.
Ação e fé são as chaves para abrir portas que você nem sabia que existiam. Então, vá em frente, seja corajoso, e testemunhe os milagres que podem se revelar quando você escolhe agir. A vida está cheia de surpresas e maravilhas, esperando por aqueles que se atrevem a dar o primeiro passo. Ao encerrar esta mensagem, queremos agradecer por explorar conosco esse profundo trecho das Escrituras. Obrigado por nos acompanhar nessa exploração. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo.